Neste dia, 10 de agosto, celebramos o Dia da Superdotação. Essa data nos convida a refletir sobre o reconhecimento e a valorização de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Talentos muitas vezes ocultos entre nós, esperando apenas uma oportunidade para brilhar. No município de Cruzeiro do Sul, esse compromisso com a identificação e o desenvolvimento desses talentos ganhou força com a criação do Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação, NAAS, estabelecido pelo Decreto número 9045, de 20 de julho de 2018. Esse núcleo, vinculado à Secretaria Estadual de Educação, tem como missão oferecer suporte, orientações e formações continuadas aos profissionais da educação básica, além de promover o diálogo com as famílias e a comunidade escolar sobre o que são altas habilidades. Mas afinal, quem são essas pessoas com altas habilidades? Como é viver com potencial acima da média, muitas vezes não compreendido? Neste documentário você vai conhecer histórias reais, pessoas com talentos extraordinários, mas que por não terem sido identificadas na infância, enfrentaram desafios no sistema educacional e na sociedade. Prepare-se para conhecer os talentos ocultos. Vai conhecer também alunos que hoje são acompanhados pelo NAAS, cujos talentos foram reconhecidos a tempo e que estão transformando seus dons em realizações concretas. Vamos ouvir também os familiares que nos ajudam a compreender o impacto dessa descoberta dentro de casa. Durante muito tempo, o talento de muitas pessoas passou despercebido. Elas cresceram ouvindo que eram diferentes, estranhas ou até mesmo difíceis. Mas o que aconteceria se esses talentos tivessem sido reconhecidos lá no início, na infância? E hoje vamos conhecer a história de Seu José, mais conhecido como Chiquinho. Um homem simples com um dom impressionante, um exemplo de pessoa com altas habilidades. Se não teve reconhecimento na sua época, por falta de conhecimento e visibilidade. Eu, para falar a verdade, o meu talento que descobriu foi através da escola, que eu comecei a fazer arte, desenho. E aí a professora gostava e me pediu para fazer um trabalho dela, para desenhar ela. E daí foi evoluindo. Aí a partir daí comecei a pegar trabalho em escola, o pessoal me mandava trabalho de escola com desenho e eu começava a desenhar. Aí daí o meu irmão tinha um trabalho na roupa do meu irmão, ele levou para a escola, e daí o pessoal começava a me procurar, e foi como eu descobri que eu podia ganhar com a pintura. Não, eu comecei, profissionalmente mesmo, comecei aqui na pintura. Mas assim, ganhando um dinheirinho extra, fazer uns biquinhos, eu comecei desenhando. Depois do desenho eu passei a pintar roupa, desenhar em roupa. Depois eu comecei, depois foi para tatuagem. Da tatuagem eu comecei a pintar a tela, depois da tela que eu passei para o muro. Hoje eu me reconheço como uma pessoa que tem um talento diferenciado, né? Porque na escola, quando eu comecei a estudar na escola, eu tive um problema visual desde criança e eu então enxergava pouco. Daí eu comecei a ter muito bullying na escola. Naquela época ninguém chamava nem de bullying, era apelido, mangá, essas coisas assim, que é o nosso vocabulário. Mas aí, com o meu trabalho, o meu talento que eu tinha, eu comecei o pessoal a prestar menos atenção no meu defeito, no meu problema, né? Prestar mais atenção no meu trabalho. Aí daí foi como fui evoluindo. Só que o meu filho de 6 anos, que ele é autista, eu já notei que ele é muito inteligente. Ele aprende as coisas muito rápido e faz as coisas muito rápido. Está começando a desenhar agora, não sei se vai dar certo, mas pelo menos uma coisa que eu não tenho igual a mim. O meu filho, que ele é muito inteligente. E a professora disse que se ele não faltasse muito, já estava dando aula. Esse é o senhor José, um talento oculto por tantos anos. Ele nos mostra a importância de identificar, compreender e valorizar os potenciais humanos desde cedo, porque quando reconhecemos uma habilidade a tempo, não perdemos uma história, ganhamos o futuro inteiro. Meu nome é Isaac Braga, eu sou artista, trabalho com lápis grafite, em preto e cinza, em papel, e a técnica é realismo. Desde cedo eu sempre comecei a desenhar, tipo, na época da escola, 6 anos, lá num prézinho, do criancinha, eu gostava de desenhar, como toda a criança, né, tipo, gostava muito de aqueles animes, né, Turma da Mônica, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, aí daí eu ficava desenhando aquelas cartinhas e tal, ficava fazendo e tal. Atrás da capa do caderno também, da matéria, eu ficava fazendo. Era o que eu gostava. Terminava de fazer a prova,
pegava o verso e ficava fazendo. Na escola, né, tipo, ninguém dava muita importância com essa habilidade que eu tinha. Tal. Na época, eu nem tinha muito essa parada de altas habilidades, né? Eu nem conhecia, eu nem me identificava que eu tinha altas habilidades. Aí, tipo, alguém chegava até mim, ô, Isaac, faz aqueles mapas mundi, né, tal, de geografia, pra mim que eu te pago e tal. Eu pegava, fazia. Aí, mas não dava muita importância não, era só mais um menino que gostava de desenhar, entendeu? E eu nem me identificava também que eu tinha as habilidades e tal. Não tinha muito essa não. Eu descobri no NAS, né, que eu tinha as habilidades. Fui convidado a participar de oficina, de alguns concursos também. Tipo, me sinto bom, legal, né? Porque através do NAS eu pude compartilhar algumas experiências com pessoas também que têm as mesmas habilidades, ou até melhores, ou em outras áreas também, né? Ajudei alguns alunos em concursos para eleger algumas habilidades. E é uma forma de ajudar quem tem essas habilidades a se identificar também, né? Que na minha época, no meu caso, lá atrás, quando eu estudava, eu não sabia o que era isso. E hoje, através do NAS, eles podem se identificar que eles têm altas habilidades. Não é verdade? É isso. Isso, se acompanhar. Felizmente, muitas histórias estão mudando. Com o trabalho do NAS, no acompanhamento das escolas, alunos com talentos nas mais diversas áreas estão sendo identificados, estimulados e acompanhados. Os resultados disso são vidas transformadas, sonhos fortalecidos e a certeza de que ninguém precisa caminhar sozinho. Esse é o caso da aluna Alicia Daniele. Qual a sua área das altas habilidades? Bom, eu acredito que eu tenho mais afinidade na questão da área da linguagem, não só de pintura, de desenho, como também música, de línguas em si também. Mas eu acredito que eu tenho mais afinidade por conta de influência da minha família, influência da escola e também pelo reconhecimento que eu fui ganhando de acordo com o que eu fui mostrando um pouco do que eu gosto de fazer, porque começou quando eu era criança, que eu desenhava uma coisa ou outra, então eu gostava de ouvir algum tipo de música e a minha família começou a identificar isso, e isso foi evoluindo e hoje eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, que é a arte. Você pode falar um pouco mais como você descobriu as suas altas habilidades? Bom, eu descobri, na verdade não foi exatamente eu que descobri, até porque eu era criança nessa época, mas eu sempre fui uma criança que desenhava em papéis, eu não podia ver um papel, eu já queria desenhar. A minha mãe também, ela comprava muitos cadernos de desenho para mim, eu via uma inspiração na internet, minha mãe via e gostava daquilo, mas a identificação veio quando uma amiga nossa, né, a mãe de uma amiga minha, ela era nossa vizinha, inclusive, ela percebeu esse talento que eu tinha para os desenhos, para as linguagens em si, e incentivou a minha mãe a me colocar no AE lá pelo ano de 2019. Aí, em 2020, como eu já era do AE, eu fui transferida para cá, no 6º ano, eu já fui colocada aqui e até hoje eu estou fazendo a arte, eu estou fazendo o que eu gosto. Alice, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você ainda tenha muito sucesso. Meu nome é Melissa, eu tenho 13 anos e eu me descobri nas minhas altas habilidades em artes. Eu descobri isso mais ou menos no rumo da minha adolescência, mas o início de tudo foi a partir dos meus 5 anos de idade, com apoio familiar também. E fui me dedicando às artes até chegar ao nível que eu cheguei até hoje. Eu também sou meio que boa na área de edição de vídeos também. Então, um canal no YouTube também com 28 mil inscritos, né? Eu geralmente encontrar fandubs, edits, algumas artes digitais, e para as profundezas do canal você também verá coisas que nem eu sei o que eu faço também. Após eu ter encontrado gente assim com interesses, algumas coisas em comum, fui percebendo que o quão bom era isso, o quão, sei lá, quão feliz eu fiquei, né? Porque é uma coisa assim que nem é todo mundo que sente, né? Eu literalmente estou muito ansiosa, não procuro nem ficar, né? Mas
tô bastante ansiosa para entrar. Que eu quero saber como é que realmente funcionam as coisas lá. E após terem conversado comigo e tudo mais, eu descobri o quão importante é o reconhecimento que todos, inclusive eu, né, deveríamos ter, né? Tanto na escola como também fora de casa. Esse é apenas um exemplo de como o reconhecimento transforma a trajetória de um estudante, porque quando o talento encontra o apoio e a oportunidade, ele floresce. A descoberta de uma habilidade especial não acontece só na escola. Ela também transforma a rotina e os sentimentos dentro de casa. Vamos ouvir agora alguns relatos de pais que passaram por esse processo de descoberta junto com seus filhos. Eu sou Gisele Sampaio, sou fonoaudióloga. Eu sou mãe da Heloísa, de 11 anos de idade, que tem altas habilidades, superdotação. A Heloísa, desde sempre, desde muito pequena, ela sempre pensou fora da caixa. Ela sempre foi uma criança muito criativa, muito. As primeiras palavras que ela aprendia, ela sempre viravam um faz de conta, uma história, uma brincadeira. E a facilidade que ela tem de aprender certas coisas, né? Por exemplo, ela teve curiosidade no cubo mágico e em 2 dias ela aprendeu a montar. Então ela sempre foi muito empenhada naquilo que era do interesse dela. Então eu sabia que tinha alguma coisa de diferente, mas eu não sabia o que era. Não sabia que era altas habilidades, né? Não sabia que poderia ser isso. Porque na minha cabeça, uma criança com altas habilidades seria aquela criança que vai no programa da televisão, que conhece o mapa, que só letra de frente para trás, de trás para frente. Então eu tinha ainda essa mentalidade. E aí depois que eu fui ver que sim, que ela poderia ter. O maior desafio para mim é a questão da intensidade emocional, da profundidade emocional. Eu vejo a minha filha assim como uma tartaruga sem casco, né? É uma criança, ela é muito capaz, ela pode tudo, ela faz tudo muito bem, mas ela é muito sensível. Então, tudo ela sente demais, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, é uma criança que tem uma empatia exacerbada, ela sofre muito por ela e pelos outros. É uma criança que não suporta injustiça, então se ela vê injustiça ou se sente injustiçada, ela sofre demais. Então, assim, o maior desafio para mim é essa questão emocional, de ansiedade, de autocobrança excessiva. Ela se cobra demais e ela é muito generosa com as pessoas e ela esquece de ser generosa com ela mesma, entende? Então esse é o maior desafio que eu encontro. Depois que a Heloísa foi indicada para o núcleo de altas habilidades, a diferença na vida dela foi enorme, porque ela meio que se isolava, porque ela se sentia diferente das pessoas, ela pensava diferente. E aí, quando ela foi indicada para o núcleo, que ela conheceu outras crianças, adolescentes, com os mesmos interesses, né, com a mesma profundidade, é como se, eu considero assim, como se o brilho dela tivesse voltado, o interesse dela tivesse voltado. Muitas vezes ela fingia que não sabia de alguma coisa para não parecer soberba, né, e depois que ela foi indicada, depois que ela foi indicada para o AE, acompanhada no AE da escola, o brilho dela voltou. Ela tem novos amigos, né, que têm os mesmos interesses que ela, e isso fez muita diferença na vida dela. E nesse dia da superdotação, né, eu queria deixar uma mensagem, dizer que é possível viver muito bem com altas habilidades, dizer que se você se sente diferente, se você se sente muito interessado em uma área, muito curioso, muito criativo, se tem alguma área que você se destaca, procura o AE da sua escola, procura o núcleo de altas habilidades, porque você pode ter altas habilidades de superdotação e não saber. E se você se identifica com tudo isso que foi falado aqui, procure o AE da sua escola, procure o núcleo de altas habilidades, porque se você tem uma habilidade específica, se você é muito bom em uma área, não precisa ser bom em tudo, né? Mas se você é muito bom em uma área, procure, porque você pode desenvolver essa habilidade, assim como tem acontecido com a Heloísa, né? Muitas habilidades desenvolvidas, muita diferença na sua vida escolar, aqui dentro de casa. E as diferenças, elas foram para melhor. Eu sou o Lina Vermelo, sou pai de Thiago. E o Thiago, desde muito pequeno, ele demonstrou muito interesse pela arte de desenho, de pinturas. E
Eu sempre procurei, dentro das minhas condições, dar a ele o melhor para incentivá-lo. E sou muito orgulhoso do que ele faz. Esse ano nós conhecemos o NAS, que identificou o Thiago como sendo uma criança com alta habilidade, superdotação, e a gente só tem a agradecer porque o NAS tem motivado muito o Thiago, tem incentivado ele e também proporcionado para ele o contato com outras crianças e adolescentes que, assim como eles, têm alta habilidade e isso tem ajudado ele nas suas deficiências e feito ele melhorar a cada dia. Então, eu quero agradecer aqui ao trabalho do NAS, a todas as pessoas que estão envolvidas nisso, nesse trabalho tão bonito com as crianças e adolescentes com altas habilidades e superdotação. E também dar aqui os parabéns a eles, né? Aos superdotados, a crianças e habilidades, pelo seu dia 10 de agosto. Eu sou Bruna Raquel, sou mãe do Vitor Gabriel e eu me sinto assim bem feliz dele estar sendo acompanhado agora no NAS por essa equipe maravilhosa, né, que está acompanhando ele de perto. E o Gabriel, desde pequenininho, eu via que ele desenhava, ele gosta muito de desenhar e eu fui percebendo o quanto ele se identifica, né, com essas artes, que é chamada de Ashura, que ele faz. E aí ele, né, com esses desenhos, ele inspira muitas pessoas também. E ele gosta de história, ele gosta muito de história. E alguns desenhos dele são inspirados nessas histórias, né, medievais, aquelas histórias de antigamente, que ele gosta muito. E isso é muito bom para ele. Ele vem aprendendo cada vez mais, né? E aí, com isso, ele pode ser identificado nas altas habilidades, né, superdotação. As pessoas no início falavam, por que você não leva seu filho para consultar? Talvez ele tenha um autismo. E, assim, as pessoas que não conhecem não sabem, assim, do tanto de habilidades, né, que existem. E aí eu descobri o NAS, né, que é onde as pessoas, a equipe maravilhosa que tem, procuram esses alunos nas escolas. E então descobriram o Vitor Gabriel com altas habilidades, né? E está sendo muito bom para ele. E lá ele pode conhecer pessoas que têm as mesmas habilidades que ele e interage melhor, né, com pessoas que daquele meio, do meio que ele gosta, né? Que ele gosta de participar. Neste documentário, conhecemos histórias dos que foram ignorados, os que foram reconhecidos e de quem ainda está em processo de descoberta. Conhecemos talentos ocultos, mas que hoje brilham com apoio, respeito e oportunidade. Cada estudante com altas habilidades é uma chance de reimaginar o que a educação pode ser. O trabalho do NAS tem mostrado que é possível transformar vidas quando a escola abre os olhos e o coração.